Você já imaginou ser humilhada pelo próprio marido milionário, chamado de desleixada, e ouvir que não serve mais para estar ao lado dele em público? Foi exatamente isso que aconteceu com Camila. Mas o que ninguém esperava é que, em uma noite, ela surgiria tão deslumbrante que todos os homens ao redor não conseguiriam tirar os olhos dela, e o marido, tomado pelo ciúme, quase perderia o controle. Essa é uma história de dor, transformação e orgulho quebrado. Fique comigo até o final e descubra como uma mulher pode renascer quando decide não ser mais invisível. Antes de começarmos, comenta aqui de onde você está assistindo e se inscreva no canal, para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O relógio da cozinha marcava 7 horas da manhã, quando Camila terminou de organizar a mesa com o mesmo cuidado de sempre. Frutas cortadas em fatias perfeitas, geleias dispostas em pequenos potes de cristal, a toalha alva estendida sem um vinco fora do lugar. Preparar o café era quase um ritual para ela, um dos poucos momentos em que podia fingir que ainda havia algo de íntimo e familiar em sua rotina ao lado de Eduardo. O som dos passos firmes ecoou no corredor, e logo ele surgiu, impecável em seu terno azul escuro, o cabelo alinhado, a gravata ajustada com perfeição, o semblante sério de quem já estava com a mente no trabalho antes mesmo de sair de casa. Camila ergueu os olhos em busca de algum sinal de carinho, mas ele apenas pegou a xícara de café sem dizer bom dia. O silêncio era cortado apenas pelo tilintar da colher contra a porcelana. Camila arriscou. Parece que o tempo vai esfriar hoje. Talvez você devesse levar o casaco mais grosso. Eduardo nem ergueu os olhos. Murmurou algo inaudível e voltou a folhear os papéis que trouxera da noite anterior. A indiferença dele já não a surpreendia, mas ainda assim machucava. Era como se cada tentativa dela de se fazer presente fosse engolida por um muro invisível. Foi então que ele levantou o olhar, demorando alguns segundos para observá-la da cabeça aos pés. Camila estava de blusa clara, cabelos presos de forma simples, um rosto ainda marcado pela noite mal dormida. E em vez de enxergar o esforço, ele enxergou apenas o que queria criticar. "Você anda descuidada, Camila", disse de repente, com a frieza de quem dá um parecer final. "Nem parece a mulher com quem me casei." As palavras atravessaram o ar como uma lâmina. O impacto foi imediato. Ela sentiu o estômago revirar, a garganta apertar, as mãos tremerem sobre a mesa. Engoliu em seco, tentando segurar a emoção, mas a ferida já estava aberta. Estou cansada, Eduardo", tentou justificar, mas a voz saiu fraca, quase um sussurro. Ele não demonstrou arrependimento, tampouco suavizou o tom. Apenas voltou ao relatório, como se tivesse feito uma observação irrelevante. Para ele, era apenas a verdade dita sem rodeios. Para ela, era mais uma cicatriz gravada. Eduardo terminou o café, ajeitou a gravata diante do reflexo da vidraça e pegou a pasta de couro. Antes de sair, lançou uma última instrução no mesmo tom em que falava com seus funcionários. "Não esqueça de confirmar o cardápio com a empregada. Amanhã vou trazer alguns sócios para jantar." E saiu. A porta bateu suavemente, mas o som ecoou em Camila como um estampido. Sozinha, ela ficou imóvel, olhando para a xícara dele ainda pela metade, para o guardanapo amassado. Uma lágrima escorreu antes que pudesse contê-la. Nos últimos anos aprendera a engolir a dor em silêncio, mas agora sentia que algo dentro dela estava se rompendo. Caminhou até o quarto e abriu o guarda-roupa. Vestidos que não usava há meses, sapatos ainda nas caixas, perfumes guardados em frascos quase intactos. Cada peça era um lembrete da mulher que já fora, alegre, vaidosa, cheia de vida, e que pouco a pouco fora se apagando. Não porque deixara de se importar, mas porque era impossível florescer em um solo regado pela indiferença. Sentou-se na beira da cama, abraçando os joelhos. As palavras dele martelavam, descuidada, desleixada. Ela sabia que não era verdade. Não se tratava de falta de zelo, mas de cansaço.
de tanto tentar se mostrar, de tanto esperar ser vista, até que desistiu. Mas naquele instante algo começou a mudar. Entre a dor e a mágoa surgiu uma faísca de revolta. Talvez fosse apenas orgulho ferido, talvez fosse sobrevivência, mas era suficiente para sussurrar dentro dela: chega. Camila não sabia como ou quando, mas intuiu que não poderia continuar daquela forma. A humilhação daquele café da manhã seria a última a deixá-la em silêncio, porque mesmo que Eduardo ainda não enxergasse, dentro dela havia uma mulher pronta para renascer. E o que ele não sabia é que aquela semente plantada em lágrimas seria justamente a raiz de uma transformação que mudaria tudo. O dia seguinte amanheceu frio, com uma leve garoa que batia contra os vidros da mansão. Camila preparava o café em silêncio, ainda com as palavras da véspera ecoando dentro dela. Cada vez que lembrava de Eduardo dizendo que ela estava descuidada, sentia um aperto no peito, como se algo tivesse quebrado de forma irreparável. Tentava manter a rotina, mas dentro dela crescia uma sensação incômoda de que nada mais poderia ser como antes. Eduardo desceu as escadas em passos firmes, o celular colado à mão. Digitava mensagens rápidas enquanto cruzava a sala, com a mente claramente em outro lugar. Sentou-se à mesa e apenas assentiu quando ela colocou uma xícara diante dele. Camila esperou alguns segundos, imaginando se ele iria dizer algo sobre a refeição, mas o silêncio era sua resposta costumeira. Foi então que, sem levantar os olhos, Eduardo comentou de forma seca: hoje à noite haverá um evento importante da empresa. Preciso comparecer. Estarão presentes investidores de peso. O coração de Camila acelerou. Já fazia tanto tempo que não participava de nada ao lado dele que, por um momento, uma chama de esperança brilhou dentro dela. Quis acreditar que ele falava aquilo para incluí-la, para estender um convite, para lembrá-la de que ainda eram um casal. Com um fio de voz arriscou: quer que eu vá com você? A pergunta pairou no ar como algo frágil, carregado de expectativa. Eduardo, no entanto, ergueu os olhos apenas por um instante, medindo-a com um olhar avaliador. Então recostou-se na cadeira e soltou um suspiro impaciente. Não precisa, Camila. Esses eventos não são para você. A frase caiu sobre ela como um peso esmagador. Não era apenas uma negativa. Era uma sentença cruel. Não era que ele não quisesse sua companhia. Ele simplesmente acreditava que ela não tinha lugar naquele mundo. Como se tivesse deixado de ser digna de estar ao seu lado em público. Ela tentou conter a emoção, mas a garganta ardeu. Entendo, murmurou baixando o olhar para a xícara. Eduardo não percebeu ou fingiu não perceber. Voltou imediatamente ao celular como se o assunto estivesse encerrado. Poucos minutos depois levantou-se, pegou a pasta e saiu com a mesma pressa de sempre, deixando atrás de si apenas o eco de suas palavras. Camila ficou sozinha na mesa, imóvel. Por dentro, algo se partia mais uma vez. O que ele acabara de dizer não era apenas rejeição, era a confirmação de tudo o que ela vinha temendo. Aos olhos de Eduardo, ela havia deixado de ser parte da vida dele. Não era parceira, não era companheira, era apenas uma sombra em sua casa. Mais tarde, no quarto, pegou o telefone e ligou para Helena, sua amiga de longa data. A voz firme de Helena logo preencheu o silêncio pesado. Camila desabafou, contando cada detalhe da conversa no café da manhã. Ele disse que eu não precisava ir, que esses eventos não eram para mim, revelou, a voz embargada. Como se eu não tivesse valor, como se fosse um peso. Do outro lado da linha, Helena foi direta, sem rodeios. E você vai aceitar isso? Vai continuar deixando que ele decida quem você é? Camila, você precisa se lembrar da mulher que sempre foi. Ele pode ter esquecido, mas você não pode. As palavras da amiga atravessaram como um choque. Camila desligou o telefone e ficou em pé diante do guarda-roupa. Observou os vestidos alinhados, alguns ainda com etiquetas. Lembrou-se da última vez que usara um deles. Uma noite em que Eduardo ainda a olhava com admiração. Era como se tivesse vivido outra vida. De repente, uma ideia surgiu. Talvez insana, talvez ousada demais para a mulher que vinha sendo nos últimos anos, mas ao mesmo tempo parecia necessária. Ela não ficaria em casa naquela noite, não aceitaria ser tratada como invisível.
Eduardo acreditava que ela não teria coragem, que permaneceria escondida. Mas Camila sentia que aquela era sua chance de retomar algo que havia perdido, a própria identidade. Ficou um tempo em silêncio, encarando seu reflexo no espelho. Ainda havia sombras em seu rosto, ainda havia marcas de dor, mas por trás de tudo isso estava uma mulher que não estava disposta a desaparecer. Você vai se levantar, Camila, murmurou para si mesma. Não por ele, mas por você. Naquele instante decidiu. Iria ao evento, não para impressionar Eduardo, nem para competir com ninguém, mas para lembrar a si mesma e a todos quem ela realmente era. Enquanto a noite se aproximava, dentro dela nascia uma certeza. Aquela não seria apenas mais uma recepção de negócios. Seria o palco de sua volta. A mansão estava mergulhada em silêncio. Do lado de fora, a noite caía devagar, tingindo o céu de tons cinzentos e azulados, enquanto uma fina garoa escorria pelos vidros das janelas. Eduardo já havia saído, confiante de que sua esposa ficaria ali, como sempre, à sombra, sem brilho. Mas no quarto principal, Camila caminhava de um lado para o outro, o coração acelerado, a respiração curta. A decisão de ir ao evento estava tomada, mas agora, diante da realidade, o medo começava a pesar. Ela abriu o guarda-roupa e deixou os olhos percorrerem os cabides. Vestidos que não usava há meses, talvez anos, estavam ali como testemunhas silenciosas de uma versão dela que havia desaparecido. Passou os dedos por tecidos macios, alguns ainda com etiquetas. Cada peça parecia sussurrar uma lembrança de dias em que ela era vista, admirada, desejada. Mas junto com as memórias vinha a dúvida. E se eu não for suficiente? E se, mesmo tentando, eu parecer ridícula? Sentou-se na beira da cama, sentindo o peso da indecisão. Queria acreditar que ainda havia força dentro dela, mas a voz de Eduardo ecoava. Esses eventos não são para você. Aquela frase insistia em voltar, como se tivesse o poder de apagá-la antes mesmo de tentar. Camila fechou os olhos, respirou fundo e deixou que uma lágrima solitária escorresse. Foi nesse instante que o celular vibrou. Uma mensagem de Helena brilhava na tela. Amiga, lembre-se, você sempre foi incrível. Ele só esqueceu. Mostre a todos, e a você mesma, que essa mulher ainda existe. O peito de Camila se apertou, mas também se acendeu. Limpou as lágrimas, levantou-se e voltou ao guarda-roupa. Dessa vez, não como alguém que busca uma desculpa para desistir, mas como quem procura uma armadura. Os olhos se fixaram em um vestido azul profundo, de tecido elegante, que ela comprara anos atrás e nunca tivera coragem de usar. Tirou-o do cabide com cuidado, como se segurasse algo sagrado. Com o vestido nas mãos, ela foi até o espelho. O reflexo mostrava uma mulher cansada, com olheiras, cabelo preso de qualquer jeito. Por um momento, o medo gritou mais alto. E se Eduardo tiver razão? E se eu realmente não pertencer mais a esse mundo? Mas em seguida, uma lembrança surgiu. A Camila de antes, sorridente em festas, confiante, admirada por todos. Ela ainda estava ali, apenas escondida. Determinada, ligou para Helena. Minutos depois, a amiga chegou trazendo uma bolsa cheia de maquiagens e acessórios. O quarto transformou-se em um camarim improvisado. Entre risadas, lembranças e conselhos, cada pincelada sobre o rosto de Camila parecia devolver um pedaço de quem ela era. Olhe para você, disse Helena, ajeitando os cabelos soltos em ondas suaves. Isso é quem você sempre foi. Eduardo não pode apagar isso. Camila encarou o espelho novamente. As olheiras estavam suavizadas, os olhos ganhavam brilho com a maquiagem, os lábios tinham cor. O vestido azul se ajustava perfeitamente, valorizando suas curvas de forma elegante. E mais importante que tudo, havia algo diferente em seu olhar. Firmeza. Mesmo assim, a insegurança não a abandonava completamente. Enquanto calçava os sapatos, confessou em voz baixa. Tenho medo, Helena. Medo de chegar lá e ele me olhar como sempre olha. Como se eu não valesse nada. A amiga segurou suas mãos.
Então prove primeiro para você mesma. Quando você acreditar em quem é, pouco importará o que ele pensa. Camila sorriu, emocionada. Sabia que Helena tinha razão. Pouco depois, ao descer as escadas da mansão, sentiu seus próprios passos ecoarem de forma diferente. Não eram os passos inseguros da mulher apagada que vivia à sombra do marido. Eram passos de alguém que havia decidido lutar por si mesma. O motorista, surpreso ao vê-la tão elegante, abriu a porta do carro sem questionar. Durante o trajeto, Camila manteve o olhar fixo pela janela. A cidade cintilava em reflexos de luzes molhadas pela garoa. Dentro do carro, o silêncio não era mais sufocante. Era um silêncio de preparação. Quando o veículo parou diante do hotel luxuoso, ela respirou fundo. O coração parecia querer saltar do peito, mas junto ao medo havia uma sensação nova, de que estava exatamente onde deveria estar. Camila desceu do carro. Os saltos tocaram o chão com firmeza. Ajustou o vestido, ergueu o queixo e, pela primeira vez em muito tempo, caminhou não como sombra de alguém, mas como protagonista de si mesma. Ela ainda não sabia, mas naquela noite todos iriam testemunhar o renascimento da mulher, que Eduardo acreditava ter perdido para sempre. O salão do hotel estava no auge do movimento quando Eduardo chegou. Homens de terno discutiam sobre contratos milionários, mulheres elegantes trocavam cumprimentos educados e garçons passavam discretos entre os convidados, equilibrando bandejas com taças de champanhe. Eduardo se sentia em seu território. Ali, cada olhar o reconhecia como o empresário poderoso, o anfitrião influente, o homem que sempre ditava o tom. Ele circulava confiante, cumprimentando investidores, distribuindo sorrisos calculados e firmando alianças. Camila, em sua mente, estava em casa. Aquela era uma noite em que não precisava se preocupar com aparências desnecessárias. Pelo menos, era nisso que ele acreditava. Mas então, algo mudou. As portas do salão se abriram novamente e uma onda de silêncio percorreu o ambiente. Foi como se, de repente, todos os olhares fossem puxados para a entrada como um imã irresistível. Conversas foram interrompidas, taças pararam no ar e até a música ambiente pareceu perder força. Camila entrou. Seu vestido azul profundo refletia a luz dos lustres, destacando cada detalhe de sua silhueta com elegância. O cabelo solto caía em ondas suaves sobre os ombros, os olhos delineados brilhavam sob a maquiagem impecável e o perfume delicado parecia acompanhar seus passos. Não era apenas a beleza que chamava a atenção. Era a forma como caminhava, com segurança, como se finalmente tivesse se lembrado de quem era. Eduardo, que até então conversava com um investidor, parou abruptamente. Ao ver Camila, o copo em sua mão quase escorregou. O coração disparou em um ritmo descompassado, e por um instante ele duvidou da própria visão. A mulher que atravessava o salão com passos firmes e cabeça erguida não podia ser a mesma esposa que ele deixara em casa naquela manhã. Mas era. A surpresa foi seguida por uma sensação visceral que ele não conseguia controlar. Ciúme. Não apenas porque ela estava ali sem que ele soubesse, mas porque todos os homens ao redor agora a olhavam. E não com indiferença, com desejo, admiração, respeito. Um dos sócios mais antigos se aproximou de Eduardo e, em tom quase jocoso, comentou: "Eu não fazia ideia de que sua esposa era assim, radiante." A frase caiu como ferro em brasa. Eduardo sentiu o sangue subir-lhe ao rosto, mas não respondeu. Seu olhar estava fixo em Camila, que agora cumprimentava convidados com um sorriso leve e natural, como se sempre tivesse pertencido àquele mundo. Camila, por sua vez, percebeu os olhares. Sentiu o peso da atenção sobre si, mas em vez de se intimidar, usou aquilo como combustível. Caminhou até uma das mesas, recebeu cumprimentos educados, riu de uma piada dita por um cavalheiro mais jovem. A cada gesto, sua confiança crescia. Eduardo tentava se recompor, mas por dentro era um turbilhão. Como ousava ela aparecer ali sem avisar? Como ousava brilhar tanto sem depender dele? Seu instinto gritava para atravessar o salão e tomar-lhe a mão, mas o orgulho o mantinha imóvel, observando de longe,
com o maxilar rígido e os olhos faiscando. Enquanto ele travava essa batalha interna, outros convidados se aproximavam de Camila. Um empresário estrangeiro a cumprimentou com um beijo respeitoso na mão. Outro, mais ousado, elogiou abertamente a escolha do vestido. E cada um desses gestos era mais uma punhalada no ego de Eduardo. Do outro lado da sala, Camila também o viu. Seus olhos se cruzaram por um instante. Eduardo esperava encontrar submissão, o velho receio que tantas vezes a fazia recuar. Mas encontrou algo novo, firmeza. O olhar dela não era de desafio, tampouco de medo. Era apenas o olhar de uma mulher que finalmente sabia o próprio valor. O silêncio interno de Eduardo se transformou em ruído ensurdecedor. Sentiu a garganta seca, a respiração pesada. Aquela não era apenas uma noite de negócios. Era a noite em que o controle que ele acreditava ter escorria por entre seus dedos. E, enquanto observava outros homens se aproximarem dela com sorrisos e elogios, Eduardo percebeu algo que nunca havia admitido nem para si mesmo: o medo real de perder Camila. O evento estava apenas começando, mas para ele já era uma batalha. Uma batalha contra os olhares ao redor, contra os homens que a admiravam, contra o orgulho que sempre carregara e, sobretudo, contra o próprio coração, que agora pulsava em desespero por uma mulher que ele mesmo tinha rejeitado. Camila, radiante, sorriu novamente, e esse gesto simples foi suficiente para fazê-lo entender que nada seria como antes. O salão estava mais vivo do que nunca, mas para Eduardo cada risada, cada aplauso e cada taça erguida pareciam apenas pano de fundo para a cena que o consumia. Camila cercada por pessoas, irradiando um magnetismo que ele não se lembrava de ter visto em anos. A mulher que até pouco tempo parecia invisível agora era o centro das atenções, e nada poderia ser mais perturbador para o seu ego. Camila, por sua vez, experimentava uma sensação estranha. Ao mesmo tempo em que seu coração batia acelerado, havia uma paz inédita dentro dela. Os olhares não a intimidavam. Pelo contrário, lembravam-na de que ainda era vista, desejada, admirada. Conversava com naturalidade, respondia com leveza e sentia, a cada elogio, pedaços de sua autoestima se recompondo. Foi o Sr. Carvalho, um dos sócios mais antigos da empresa, quem primeiro se aproximou com a solenidade de um cavalheiro. Estendeu-lhe a mão e disse em voz clara o suficiente para todos ao redor ouvirem: Dona Camila, permita-me dizer, sua presença transforma esta noite. Faz muito tempo que não vejo tamanha elegância. Camila sorriu com gratidão enquanto Eduardo, ao longe, sentiu os músculos da mandíbula se contraírem. Era como se cada palavra fosse uma provocação, lembrando-o de como havia negligenciado a própria esposa. Logo outros se juntaram. 2 jovens empresários disputavam sua atenção com perguntas sobre moda e viagens, como se ela fosse a estrela de um programa de entrevistas. Um deles, mais ousado, inclinou-se e disse em tom sedutor: Se eu soubesse que Eduardo tinha uma esposa tão encantadora, teria feito questão de conhecer vocês muito antes. Camila não revidou a insinuação, apenas sorriu educadamente e desviou o assunto. Mas Eduardo, ao ouvir aquilo mesmo à distância, sentiu o coração bater como um tambor. O copo de champanhe em sua mão quase se estilhaçou. Não bastasse, um rival de negócios conhecido pela língua afiada, aproximou-se com um ar provocador. Cumprimentou Camila com exagerado entusiasmo e, lançando um olhar direto para Eduardo, comentou em tom de deboche: Preciso admitir, Eduardo, você nos surpreendeu. Quem diria que guardava uma joia dessas em casa? O riso contido de alguns convidados próximos aumentou a fúria de Eduardo. Ele, que sempre prezou pela postura impecável em público, agora se via à beira de perder o controle. Cada gesto em direção a Camila, cada olhar prolongado era como uma faísca em um barril de pólvora. Camila, mesmo percebendo a tensão, manteve a compostura. Não estava ali para feri-lo, tampouco para se vingar. Estava ali por si mesma. E ao agir com naturalidade, mostrava ainda mais a força que havia redescoberto. Mas Eduardo não conseguia enxergar dessa forma. Para ele, o que se desenrolava diante de seus olhos era uma afronta. Era como se todos quisessem tomar aquilo que, até então, ele acreditava ser apenas dele.
ainda que nunca tivesse cuidado como deveria. Quando um dos convidados, um jovem empresário estrangeiro, segurou a mão de Camila por alguns segundos a mais durante um cumprimento, Eduardo perdeu o ar. O gesto foi breve, mas suficiente para disparar nele um ciúme feroz, quase irracional. O peito pesava, a respiração acelerava e cada fibra do seu corpo gritava para atravessar o salão imediatamente. Camila percebeu. Por um instante, seus olhos encontraram os dele do outro lado da sala. Ela não desviou o olhar. Não havia medo em sua expressão, tampouco submissão. Havia firmeza, como quem diz em silêncio: "Eu existo, Eduardo, e você não pode mais me ignorar." Esse olhar atingiu Eduardo de forma devastadora. Sentiu o orgulho ruir um pouco mais. O homem que comandava reuniões e tomava decisões milionárias agora estava paralisado por um único pensamento. E se ela descobrisse, de uma vez por todas, que não precisava dele? Enquanto o salão retomava sua agitação normal, dentro de Eduardo crescia a certeza de que não conseguiria aguentar aquela cena por muito mais tempo. O limite da paciência estava por um fio, e todos sabiam que a qualquer momento o milionário poderia explodir. E Camila, mesmo sem buscar isso, sabia que aquela noite era o divisor de águas, porque ao recuperar sua luz, ela mostrava não só para os outros, mas também para o próprio marido, que nunca mais seria invisível. A noite avançava no salão luxuoso, mas para Eduardo parecia que cada minuto se arrastava em câmera lenta. O burburinho dos convidados, as taças tilintando, a música ambiente, tudo se transformava em ruído distante. Sua mente estava concentrada apenas em uma cena: Camila, cercada de pessoas, rindo, sendo elogiada, recebendo olhares que ele não suportava testemunhar. Aos olhos dos outros, ela era a revelação da noite. Para Eduardo, era como se o mundo inteiro tivesse descoberto um tesouro que ele havia deixado empoeirado em uma prateleira esquecida. Cada gesto dela, um sorriso breve, uma resposta elegante, uma risada leve, incendiava nele um ciúme que crescia de forma incontrolável. A gota que fez a paciência dele se desfazer veio quando um dos jovens empresários, o mesmo que a cortejara com galanteios minutos antes, aproximou-se novamente e, com ousadia, estendeu a mão para convidá-la a dançar. O gesto foi cavalheiresco, mas também provocador. Camila hesitou por um instante, surpresa, e antes mesmo de dar qualquer resposta, Eduardo atravessou o salão em passos largos. O ambiente pareceu mudar. As conversas diminuíram. Algumas pessoas se afastaram, percebendo a tensão que pairava no ar. Eduardo parou diante de Camila e do rapaz, os olhos faiscando de raiva. "Não." Sua voz foi firme, carregada de autoridade. "Ela não vai dançar com você." O rapaz ergueu as sobrancelhas, surpreso, e depois deu um sorriso irônico. "Ora, Eduardo, não sabia que precisava da sua permissão para convidar uma dama." O tom era educado, mas afiado como uma lâmina. Eduardo se aproximou mais, o corpo rígido, o maxilar travado. Cuidado com as palavras. Um silêncio pesado tomou conta da roda. Todos os que estavam próximos observavam em expectativa, como se presenciassem o momento em que o milionário conhecido por sua postura impecável fosse finalmente perder o controle. Camila, até então quieta, levantou-se com calma. O vestido azul brilhou sob a luz dos lustres e sua presença pareceu crescer no ambiente. Colocou suavemente a mão sobre o braço de Eduardo, mas em vez de ser um gesto de apoio, foi um sinal claro de contenção. "Chega, Eduardo." Sua voz ecoou clara, firme, sem tremor. Ele virou-se para ela surpreso. Não estava acostumado a ouvir resistência, muito menos em público. "Chega, você não está vendo? Eles estavam te rodeando, te olhando como se..." Camila o interrompeu, erguendo o queixo e sustentando o olhar. "Como se eu fosse alguém que vale a pena ver." "Pois é, Eduardo, é isso mesmo. E sabe por quê? Porque eu sempre fui essa mulher. Você só nunca se deu ao trabalho de enxergar." Um murmúrio percorreu o salão. Algumas mulheres trocavam olhares cúmplices. Alguns homens sorriam discretamente. Outros apenas observavam em silêncio absoluto. Eduardo, atônito, sentiu o chão fugir por um instante.
Camila continuou, firme, sem baixar a voz. Você me diminuiu tantas vezes, me fez acreditar que eu não era suficiente. Mas agora, quando todos veem quem eu realmente sou, você perde o controle? Não, Eduardo, não é sobre eles. É sobre você. É sobre nunca ter me reconhecido. As palavras dela cortaram como vidro. Eduardo tentou reagir, mas seu corpo estava rígido, a respiração pesada. O salão inteiro parecia esperar sua resposta. Camila então deu um passo atrás, afastando-se dele, e concluiu: Eu não sou invisível, e nunca mais vou aceitar ser tratada como se fosse. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhares estavam fixos naquela cena. Eduardo, pela primeira vez em muitos anos, não tinha o que dizer. O homem que sempre se orgulhara da imagem imbatível, agora estava exposto, vulnerável, derrotado diante da própria esposa. Camila ergueu o queixo e, com passos firmes, deixou a roda de pessoas. O salão retomou suas conversas em tom baixo, mas todos sabiam que presenciaram algo maior do que uma briga conjugal. Haviam assistido ao renascimento de uma mulher e à queda de um orgulho que parecia inabalável. Eduardo ficou parado no meio do salão, a taça ainda em sua mão trêmula. O coração disparava, não de fúria apenas, mas de medo. Pela primeira vez temia não apenas a opinião dos outros, mas a possibilidade real de perder Camila para sempre. E naquele instante, entendeu que a batalha que precisava travar não era contra os olhares de outros homens, mas contra si mesmo. A porta da mansão se fechou atrás deles com um estrondo que ecoou pelos corredores silenciosos. Eduardo largou as chaves sobre a mesa de entrada com força, o rosto contraído, os ombros rígidos. Camila entrou logo depois, ainda com o vestido azul impecável, mas a serenidade em sua postura contrastava com a tempestade estampada no semblante do marido. O trajeto até ali havia sido marcado por silêncio absoluto. No carro, Eduardo mantivera os punhos cerrados sobre os joelhos, incapaz de olhar para ela. Camila, por outro lado, encarava a janela respirando fundo, tentando controlar a onda de emoções que fervilhava dentro de si. Agora, dentro da casa, era inevitável. O confronto viria. Eduardo virou-se de súbito, a voz carregada de fúria. O que foi aquilo, Camila? Você se levantou contra mim na frente de todos, fez questão de me expor diante dos meus sócios, dos meus investidores. Camila retirou os sapatos com calma, colocando-os no canto da sala, e respondeu sem alterar o tom. Não, Eduardo, eu não te expus. Você se expôs sozinho. Eu apenas disse a verdade. Ele deu alguns passos em direção a ela, o olhar faiscando. Verdade? A verdade é que você estava cercada de homens que a olhavam como se estivessem prontos para tomá-la de mim. Você riu, conversou, deixou que todos acreditassem que... Camila ergueu a mão, interrompendo-o. Não ouse me culpar pelo que aconteceu. Se aqueles homens me olharam dessa forma, foi porque você nunca soube me enxergar. Eduardo ficou sem palavras por um instante. O silêncio foi preenchido apenas pelo som da respiração pesada dele. Camila, firme, deu alguns passos na direção contrária, aproximando-se da escada, mas voltou-se para encará-lo novamente. Durante anos, eu aceitei seu desprezo, aceitei o silêncio, as críticas, as humilhações. Me apaguei, Eduardo, porque você me convenceu de que eu não era suficiente. Mas essa mulher não existe mais. As palavras dela a atingiram-no em cheio. Ele tentou se defender, mas a voz saiu mais baixa, quase vacilante. Eu só não queria que você me envergonhasse. Camila soltou uma risada amarga. Envergonhar você? Eu era sua esposa, Eduardo. Fui diminuída tantas vezes dentro dessa casa que deixei de me olhar no espelho. Você me arrancou de festas, me impediu de estar ao seu lado em eventos, como se eu fosse um peso morto. E agora que finalmente me levantei, você me acusa de envergonhá-lo? Eduardo passou a mão pelos cabelos, andando de um lado a outro, como um homem encurralado. O tom dele mudou. Já não era apenas raiva. Havia medo. Quando eu vi todos aqueles homens ao seu redor, Camila, eu senti que estava perdendo você. Ela respirou fundo e por um instante deixou a vulnerabilidade aparecer em seu olhar. Você só sentiu isso porque
Pela primeira vez, percebeu que eu não precisava mais esperar sua aprovação para existir. Eduardo a encarou, o peito subindo e descendo em desespero. Eu não quero te perder. A voz saiu quase num sussurro. Mas não sei como consertar o que fiz. Camila fechou os olhos por alguns segundos, lutando contra a emoção. Queria acreditar nele, mas as feridas ainda estavam abertas. Aproximou-se lentamente, a postura firme, e disse: então comece reconhecendo que eu não sou invisível, que não sou um acessório para os seus jantares de negócios. Sou sua esposa, e se não conseguir me tratar como tal, talvez seja melhor não me tratar de forma alguma. As palavras pairaram no ar como sentença. Eduardo engoliu em seco, incapaz de reagir. Viu-a subir as escadas em passos firmes, o vestido azul balançando suavemente a cada movimento. No alto da escada, Camila se virou e o encarou uma última vez naquela noite. Pense bem, Eduardo, porque a mulher que você viu hoje não vai mais desaparecer. E então desapareceu no corredor, deixando-o sozinho na sala imensa. Eduardo caiu no sofá, apoiando o rosto nas mãos. O coração disparava, não mais de raiva, mas de pavor. Percebia com uma clareza dolorosa que o que mais temia estava prestes a acontecer. Perder Camila não para outro homem, mas para ela mesma. Naquele silêncio, pela primeira vez em muito tempo, Eduardo não se sentia poderoso. Sentia-se pequeno, quebrado, e entendia que, se quisesse reverter aquilo, teria que derrubar o muro de orgulho que erguera durante anos. Os dias seguintes foram um tormento silencioso na mansão. Eduardo, acostumado a preencher cada espaço com sua voz firme e suas ordens secas, agora vagava pelos cômodos como um estranho. O som mais constante era o do próprio silêncio, pesado, sufocante, cheio de coisas não ditas. Camila mantinha sua rotina com serenidade, mas já não era a mulher que se apressava em agradar. Caminhava ereta, respondia com calma às perguntas triviais e não se deixava abalar pelo peso do olhar dele. Eduardo observava, e cada gesto dela, por menor que fosse, o desarmava mais. Percebia que já não tinha domínio sobre ela, e isso, ao mesmo tempo que o assustava, também o atraía de uma forma nova. Pela primeira vez, ele notava a presença de Camila de verdade, sua firmeza, sua beleza discreta, a luz que brilhava mesmo nas tarefas simples do dia a dia. No escritório, os papéis se acumulavam sobre a mesa. Eduardo lia relatórios sem registrar uma palavra sequer. A imagem de Camila naquela noite, cercada de elogios, sorridente, confiante, retornava como um fantasma insistente. E junto dela, as palavras que o atingiram como facas: eu não sou invisível, e nunca mais vou aceitar ser tratada como se fosse. Pela primeira vez, Eduardo foi forçado a encarar o próprio reflexo interno. Viu-se como realmente era, um homem orgulhoso, preso à própria vaidade, incapaz de enxergar além de si mesmo. O peso dessa constatação o fez sentir-se pequeno, impotente. Na noite do terceiro dia, tomou uma decisão inesperada. Despediu os empregados mais cedo e foi para a cozinha. Vestiu um avental desajeitado e começou a procurar panelas, mexendo nelas como quem tenta decifrar um código secreto. O milionário que fechava contratos milionários agora lutava para acender o fogão. Cortou legumes com gestos desastrados, derrubou temperos pelo balcão, mas não desistiu. Não era sobre cozinhar, era sobre quebrar uma barreira que ele mesmo havia erguido. Quando Camila desceu as escadas atraída pelo barulho e pelo aroma tímido que escapava da cozinha, parou na porta surpresa. Encontrou Eduardo suado, mexendo nervosamente em uma panela, tentando fingir que sabia o que fazia. Ele levantou os olhos e não havia arrogância em seu olhar, apenas vulnerabilidade. Eu preparei algo para nós, disse com a voz hesitante, quase envergonhada. Camila franziu o senho. O que é isso, Eduardo? Ele pousou a colher e respirou fundo. É um pedido de desculpas. Sei que não compensa o que fiz, mas eu precisava mostrar que estou tentando. Camila cruzou os braços, observando-o em silêncio. Ele continuou, a voz embargada. Eu fui cruel.
Passei anos te diminuindo porque era mais fácil do que admitir que tinha medo. Medo de perder o controle. Medo de reconhecer que você sempre foi maior do que eu estava disposto a aceitar. Quando te vi naquela noite, rodeada de olhares, eu percebi que podia realmente te perder. Camila sentiu o peito se apertar. Queria acreditar, mas as feridas ainda estavam abertas. Aproximou-se alguns passos, ainda desconfiada. Você só percebeu quando outros homens olharam para mim, Eduardo. Precisei ser desejada por estranhos para que você lembrasse que eu existo? Ele abaixou a cabeça, derrotado. É vergonhoso admitir, mas sim, e eu me odeio por isso. Eu te amo, Camila. Sempre amei, mas não soube demonstrar. Não estou pedindo que me perdoe agora. Só quero uma chance de provar que posso ser diferente. O silêncio se instalou, quebrado apenas pelo borbulhar da panela esquecida no fogão. Camila o observava, e em seus olhos havia uma mistura de dor, surpresa e esperança. Palavras não bastam, disse ela com firmeza. Preciso ver mudança. Preciso sentir que não sou apenas uma peça de cenário em sua vida. Eduardo ergueu o olhar, os olhos marejados. Então me dê tempo. Vou provar. Camila respirou fundo. Não respondeu de imediato. Caminhou até a mesa, sentou-se e esperou enquanto ele, desajeitado, servia o jantar improvisado. Não era um banquete. O tempero estava simples, os pratos saíram um pouco desordenados, mas o gesto dizia mais do que qualquer joia que ele pudesse comprar. E naquela noite, enquanto provava a comida feita por mãos trêmulas, mas sinceras, Camila percebeu algo diferente. Pela primeira vez, Eduardo estava despido do orgulho. Era um homem tentando, falhando, mas disposto a se transformar. E Eduardo, observando-a em silêncio, sabia que aquele era apenas o primeiro passo de muitos. O salão estava novamente iluminado, semanas depois daquela noite que mudara tudo. Os lustres lançavam reflexos dourados sobre os convidados, e o burburinho alegre se misturava ao som delicado de um quarteto de cordas. Era mais um evento da empresa de Eduardo, mas, para Camila, aquela noite tinha um significado muito maior. Não era apenas sobre aparecer. Era sobre estar de pé ao lado de seu marido, não como sombra, mas como igual. Eduardo caminhava com ela de mãos dadas, algo raro até então. Diferente de outras vezes, ele não parecia preocupado em impressionar investidores ou ostentar poder. Seu olhar se mantinha fixo nela, atento a cada gesto, cada palavra, como se finalmente tivesse compreendido que nenhum contrato valia mais do que a mulher que o acompanhava. Quando foram recebidos por um grupo de sócios, Eduardo fez questão de apresentá-la. Esta é Camila, minha esposa, disse com a voz firme, mas carregada de orgulho sincero. A mulher mais incrível que conheço. Camila sentiu as bochechas corarem levemente, mas não desviou o olhar. Sustentou a postura elegante e agradeceu com um sorriso discreto. Sabia que aquelas palavras, simples mas públicas, eram fruto de um processo de mudança. Eduardo não era um homem transformado da noite para o dia. Ele estava aprendendo, passo a passo, a derrubar as muralhas que o orgulho erguera durante anos. Enquanto circulavam pelo salão, alguns lembravam-se da cena constrangedora em que ele perdera o controle, semanas antes. Agora, viam outro Eduardo, mais humano, mais atento, menos arrogante. A diferença era clara até nos pequenos gestos. Ele oferecia o braço a Camila, cedia espaço quando alguém queria falar com ela e não se incomodava quando recebia elogios em seu lugar. Durante a noite, um dos investidores estrangeiros comentou em tom amistoso: "Confesso que fiquei impressionado. Camila é encantadora." Eduardo sorriu e respondeu sem sombra de ciúmes: "Eu sei. E estou aprendendo todos os dias a nunca mais esquecer disso." Camila ouviu e seu coração se aqueceu. Não porque ele dissera aquilo para os outros, mas porque via em seus olhos a verdade. Desde a noite do jantar improvisado, Eduardo vinha demonstrando em gestos pequenos o esforço de mudança. Não eram presentes caros ou palavras vazias. Eram coisas simples. Perguntar como fora o dia dela, ouvir suas respostas sem olhar para o celular,
buscar sua opinião em decisões importantes. Até aprender a cozinhar pratos mais elaborados havia se tornado um hábito, com resultados ainda desastrados, mas cada tentativa era um símbolo de humildade. Quando a música suave preencheu o ambiente, Eduardo se voltou para ela com um convite inesperado. "Posso ter esta dança?" Camila piscou surpresa. Lembrou-se imediatamente da noite em que ele a proibira de dançar, tomado pelo ciúme. Agora, diante dela, estava um homem que não pedia por controle, mas por partilha. Ela hesitou por um instante, o passado ainda doendo em sua memória, mas o olhar dele a convenceu. Não havia arrogância, só havia vulnerabilidade. "Pode", respondeu, oferecendo-lhe a mão. Eles foram até a pista de dança. Eduardo a segurou com firmeza, mas com delicadeza, como se temesse quebrá-la. Camila pousou a mão em seu ombro e deixou-se guiar pela música. Enquanto dançavam, o salão inteiro parecia desaparecer, como se apenas os dois existissem ali. "Obrigado por não desistir de mim", murmurou ele, a voz embargada. Camila apoiou a cabeça em seu ombro. "Eu não desisti de mim, Eduardo, e foi isso que me salvou." Ele fechou os olhos, absorvendo aquelas palavras como um juramento. Não havia como mudar o passado, mas podia se comprometer com o futuro, que naquele abraço silencioso sentiu que ainda havia chance de reconstruir tudo. Quando a música terminou, aplausos ecoaram discretamente, mas para eles não importava. O verdadeiro recomeço não estava na dança, nem nas palavras, mas na decisão de ambos de não voltar atrás. Mais tarde, já em casa, Eduardo segurou a mão dela antes que subissem para o quarto. Estava nervoso, mas determinado. "Camila, eu sei que não posso apagar tudo o que fiz, mas quero passar cada dia do que me resta, provando que você é a melhor parte da minha vida. Sei que vou falhar às vezes, porque ainda estou aprendendo, mas eu não vou parar de tentar." Camila o olhou em silêncio. Não havia mais lágrimas de dor, apenas emoção contida. Por fim, assentiu com um sorriso suave. "Eu não espero perfeição, Eduardo. Só espero verdade." Ele a abraçou com força, e naquele gesto, ambos sentiram o peso do passado se dissolver. Não significava que tudo estava resolvido, mas significava que, pela primeira vez, caminhavam lado a lado. Naquela noite, a mulher que havia sido chamada de descuidada mostrou ao mundo, e principalmente a si mesma, que sua luz nunca se apagara. Apenas esperava o momento de voltar a brilhar, e o homem que se orgulhara de controlar tudo, finalmente entendeu que amar não era dominar, mas enxergar. O recomeço não era perfeito, mas era real. E para Camila, isso era mais do que suficiente. No fim, o que restou entre Camila e Eduardo não foi a lembrança das mágoas, mas a certeza de que o amor verdadeiro precisa ser regado com respeito, cuidado e olhar atento. Ela precisou se reencontrar para que ele a enxergasse. Ele precisou quebrar o orgulho para aprender a amar de verdade. E nesse encontro entre dor e transformação, descobriram que o recomeço pode ser ainda mais belo do que o início, porque nasce de escolhas conscientes e não de ilusões. O silêncio que antes separava agora se tornava ponte, e cada gesto simples carregava um significado profundo. Porque quando um homem aprende a valorizar a mulher que tem ao lado, e quando uma mulher decide nunca mais se apagar para caber no mundo de alguém, surge uma força capaz de vencer até o tempo. O amor deles não era mais feito de rotina ou posse, mas de presença e entrega, e juntos entenderam que amar é, acima de tudo, enxergar. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta. Gostei aqui embaixo para eu saber que você tá junto comigo.